Olá! Nas nossas aulas anteriores, nós discutimos a confiabilidade de componentes, sejam peças, sejam conjuntos, máquinas, equipamentos, mas sempre olhados de forma isolada. Essa nossa quarta aula, nós vamos analisar os conjuntos. Ou seja, na realidade, uma máquina ela é composta de diversas peças, diversos componentes. E cada uma dessas peças tem suas características de falha, de confiabilidade. Então, como é que o conjunto vai se comportar em termos de falhas, em termos de confiabilidade, a partir do comportamento dos seus componentes? É isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Bem, vamos compartilhar aqui material. Nossa aula 4 lida então com a confiabilidade de componentes e sistemas. Bem, é preciso, primeiramente, modelar o nosso sistema. Por exemplo, se eu quero saber como uma máquina vai se comportar, eu preciso modelar esse sistema máquina a partir dos seus componentes. E a partir da forma que esses componentes são modelados, eu consigo fazer as análises e as previsões de comportamento da máquina, do sistema. Nesse sentido, nós temos principalmente dois tipos de sistema: sistemas em série e sistemas em paralelo. A lógica é muito parecida com ah, os estudos de eletricidade, eletrotécnica, cálculo de resistência equivalente, etc. Tá? Mas a lógica, na realidade, ela é um pouco diferente. Quando eu penso num sistema elétrico, eu tenho os componentes que estão, digamos, próximos, arranjados de determinada forma, série, paralelo, misto. Tá? E aí, eu consigo prever o resultado daquele conjunto de componentes. Então, se cada componente tem um valor de resistência, eu consigo calcular a resistência equivalente. Em confiabilidade, esqueçam resistência, esqueçam toda essa lógica. Vamos pensar em função, em funcionamento. Eu quero que a máquina funcione. Ou seja, eu quero que ela não tenha falhas. Então, a confiabilidade é a probabilidade dessa máquina funcionar adequadamente por um tempo determinado, em condições normais de uso, a partir dos seus componentes. Então, a nossa lógica de como o sistema é configurado, se é em série ou se é em paralelo, não tem qualquer correlação com a disposição física dos componentes. Tá? Se eles estão alinhados, se não estão alinhados, etc. É pensando na função. Tá? Pois bem, então, nesse sentido, um sistema em série, dentro da lógica da confiabilidade ou da engenharia da confiabilidade, é um sistema que só vai funcionar se todos os seus componentes funcionarem. Tá? Então, repare, a lógica é diferente dos estudos de eletricidade. Tá? Eu penso sempre no funcionamento, na função. Tá? Então, repetindo,
um sistema caracterizado como sendo em série, e a representação é essa que vocês veem no slide, né? Parecida com eletricidade, tá? Mas essa representação é simplesmente um indicativo de que para que esse sistema, que aqui é um sistema composto de três componentes, né? Que esse sistema funcione, eu preciso que os três componentes funcionem. Pois bem, se eu tenho informações sobre a confiabilidade de cada um desses componentes, eu posso calcular a confiabilidade desse sistema multiplicando a confiabilidade dos componentes. Então, por exemplo, se esses três componentes têm 0,9 de confiabilidade, ou seja, 90% de probabilidade de funcionarem dentro do tempo analisado, né, em condições normais de uso, se eles estão configurados em série, ou seja, se o meu sistema só vai funcionar se os três funcionarem, a probabilidade do meu sistema funcionar durante esse tempo é 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, ou seja, 0,729, aproximadamente 73%. Tá? Então, essa é a lógica de um sistema em série. Vamos a um exemplo. Tem uma máquina, a gente não tem o desenho da máquina aqui, a gente não sabe o jeitão dela, mas ela é composta de cinco componentes, cinco conjuntos, tá? Um misturador de massa, um rolo cortador de massa, um aplicador de massa, um aplicador de queijo e um forno. Então, é uma máquina de uma indústria alimentícia, obviamente, né? O misturador ele fica onde? O rolo? Não sei, não importa, tá? Mas eu sei que essa máquina só vai funcionar se os cinco componentes funcionarem. Então, consequentemente, é um sistema em série. E se eu tenho as informações sobre a confiabilidade de cada um dos componentes, como vocês podem ver aqui no texto, o misturador de massa 0,95, o rolo cortador 0,99, etc, 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 a confiabilidade dessa máquina vai ser a multiplicação, o produto da confiabilidade desses componentes. Tá? No caso, daria a 0,805, ou 80,5%. Então, essa máquina tem 80,5% de probabilidade de funcionar adequadamente em condições normais de uso, dentro do tempo que nós estamos estudando. Agora, nós temos também os sistemas em paralelo. Tá? E, novamente, parece com eletrotécnica, né? Mas a gente tem que pensar em funcionamento, em função. Então, a característica dos sistemas em paralelo é a de que o sistema vai funcionar se ao menos um componente funcionar. Então, vamos lá. No sistema em série, eu preciso que todos os componentes funcionem para o sistema funcionar. Paralelo, eu preciso que pelo menos um funcione, eu não preciso de todos. Tá? Bom, a, a, consigo calcular a confiabilidade em um sistema em paralelo? Consigo. A fórmula é um pouquinho mais complexa, né? Ah, ah, basicamente, vamos a um atalho aqui. A probabilidade de falha de um sistema em paralelo é dado pela multiplicação da probabilidade de falha de seus componentes. Por que que isso é um atalho, né? Isso nos ajuda a lembrar de como é o cálculo aqui. Porque a probabilidade de falha é um menos a confiabilidade. A confiabilidade não é a probabilidade de funcionar? Então, se eu tenho, por exemplo, 90% de confiabilidade, é porque eu tenho 10% de probabilidade de falha. Então, se eu multiplicar a probabilidade de falha dos componentes de um sistema em paralelo, eu acho a probabilidade de falha desse sistema. Tá? Então vamos lá, observe o seguinte: o componente 1, a confiabilidade dele
é 90%, né? A gente está usando os mesmos componentes que a gente usou em série. Se a confiabilidade é 90%, a probabilidade de falha vai ser 1 menos 90%, 10%. A mesma coisa o componente 2, a mesma coisa o componente 3. Então, quando eu multiplico as probabilidades de falha, 10%, multiplicado por 10%, multiplicado por 10%, me dá 0,1%. Então, isso é a probabilidade de falha do meu sistema em paralelo. Bom, se a probabilidade de falha é 100%, perdão, se a probabilidade de falha é 0,1%, a confiabilidade é 100% menos 0,1%, que dá 99,9%. Né? Então, observem, a confiabilidade do sistema é um menos a confiabilidade de cada um dos componentes multiplicado pelos outros componentes. Tá? Então, para a gente lembrar, se é um sistema em série, todos os componentes precisam funcionar para que o sistema funcione. E a confiabilidade do sistema é dada pela multiplicação da confiabilidade dos componentes. Se é um sistema em paralelo, a probabilidade de falha do sistema é dada pela multiplicação da probabilidade de falha de todos os componentes. Tá? E a característica de um sistema em paralelo é que pelo menos um dos componentes precisa funcionar. Poxa, pessoal, então sistema em paralelo é muito melhor, a confiabilidade é muito maior. Mas é muito mais restrito o uso, né? Porque você precisa ter sobras, né? Você só precisa de um para funcionar, e aí você tem outros, tá? Então, vamos fazer uma analogia. Imagine o seguinte, que a gente tem uma lâmpada, uma tomada e tem fio ligando a lâmpada à tomada, né? Se eu coloco três fios, pronto, eu tenho um sistema em paralelo. Por quê? Se os três fios funcionarem, a lâmpada funciona. Se só dois funcionarem, a lâmpada funciona também. Se só um funcionar, a lâmpada funciona também. Né? A lâmpada, ou melhor, o sistema tomada, fio, lâmpada, só vai falhar se os três fios falharem. Né? Mas observe, você teve um gasto para ter três fios. Né? Então, existem os sistemas em paralelo? Existem. Mas, assim, eles são bem menos comuns do que o sistema em série, porque você precisa ter essa sobra. Isso custa dinheiro. Né? A indústria aeronáutica, por exemplo, por razões de segurança, ela tem muito disso. Tá? Agora, isso aumenta o custo dos aviões e aumenta o peso, né? Porque você tem mais componentes. E tudo que você não quer no avião é ter mais peso. Né? Então, a engenharia aeronáutica ela trabalha muito bem esses aspectos de confiabilidade, justamente por causa desse paradoxo. Né? Eles querem ter essa sobra, mas isso traz mais peso, traz mais custo, que é o que eles não querem. Né? Qual o ponto ideal? Bom, e nós temos os sistemas mistos, né? Isso talvez seja o mais comum. Então, quando a gente olha esse sisteminha aqui, bem simplesinho, né? Com quatro componentes, observe, ele é em série? Não, ele não é em série, ele tem um pedaço em série. Ele é em paralelo? Não, ele tem um pedaço em paralelo. E agora, qual é a confiabilidade desse sistema aqui? Eu resolvo isso em partes, tá? O que eu faço? Eu tenho esse pedaço aqui em paralelo, eu calculo ele separadamente, né, para calcular qual a confiabilidade equivalente desse pedaço do meu sistema. Né? Então, esse pedaço ele está aqui, ó, um menos a confiabilidade de 1, que multiplica por um menos a confiabilidade de 2. Então, isso aqui eu calculei agora uma confiabilidade equivalente desses dois componentes, né? Como sendo um componente só. E agora, esse componente, né, equivalente, ele ficou em série com os outros. Então, eu multiplico ele pela confiabilidade dos outros dois. E aí eu calculei a confiabilidade desse sistema. Então, sistemas mistos, como é que a gente resolve? A gente vai resolvendo em partes. Né? Primeiro que é em paralelo, vai transformando até que tudo vire um sistema em série e a gente calcula. Agora, um outro aspecto que a gente precisa conhecer também
é a chamada redundância, né? Redundância é você ter um componente adicional, tá? A ideia é muito parecida com o sistema em paralelo, né? Que tem a mesma função. Não necessariamente ter o mesmo desempenho. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a mesma função. E a ideia é que esse componente adicional ele esteja disponível caso o componente principal falhe, tá? Então, por exemplo, eu falei da indústria aeronáutica, a gente tem também na indústria automotiva, você tem redundância, você tem sistemas de acionamento duplo ou triplo, né? É o que a gente chama de redundância ativa. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um sistema duplo de freio. Então, quando eu piso no freio, eu estou acionando ao mesmo tempo dois sistemas. Por que isso? Segurança. Se um falhar, o outro está funcionando, né? Então, essa é a redundância ativa. Toda redundância desse tipo, não. Vamos pensar no seguinte: tem um hospital, o hospital precisa de energia elétrica para toda a sua atividade, os aparelhos, né, cirurgia, etc. Tá? Agora, o hospital ele tem também um gerador. O gerador ele é uma redundância, né? Se falhar o abastecimento de energia da rede pública, o gerador vai suprir a energia. Reparem, não é redundância ativa, o gerador não fica funcionando ao mesmo tempo, né? Faltou energia, aí ele entra, tá? É redundância também, tá? Se a gente for analisar, o próprio step do automóvel ele é uma redundância, né? O automóvel ele precisa de quatro pneus para rodar, mas você tem um quinto pneu. Mas você precisa parar, precisa trocar. Sim, ele não é que nem o gerador, ele não entra automaticamente. Mas vamos pensar, se você não tivesse o quinto pneu, o step, quando furasse um pneu, você ia parar, né? Você não tinha como continuar a sua viagem, né? Então você vai parar, você vai tirar aquele pneu que furou, vai colocar o step, né? Então, é uma redundância também, ainda que ela não seja ativa, ainda que não entre automaticamente. Tá? E falando do STEP, tem até um aspecto assim, interessante, né? Quando a gente falou o desempenho, a confiabilidade do item redundante não necessariamente é a mesma, né? Nos automóveis mais antigos, né? O pneu, perdão, o step era igual aos outros quatro pneus. Né? Tanto é que você fazia o rodízio trocando de posição os cinco pneus, né? O step vinha para frente e tal, né? Os automóveis mais modernos, né, por questões de limitação de espaço, peso, tem um step, mas é um step menorzinho, mais fininho, né? Inclusive vem com uma série de recomendações, né? Não ultrapasse 80 quilômetros por hora, não percorra mais do que 100 quilômetros, porque ele é um pneu assim inferior aos outros. Ele é uma coisa assim um paliativo, mas é uma redundância. Tá? Então vamos lá, explicada a redundância, né? Como é que a gente calcula a confiabilidade onde a gente tem redundância? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem um componente aqui, o componente um. Ele tem um valor qualquer de confiabilidade. Tá? E existe um componente 2 que é a redundância dele. Tá? Ah, ah, e qual é a confiabilidade desse sistema agora com redundância? Vamos raciocinar da seguinte forma: se não existisse redundância, a confiabilidade do componente um seria a confiabilidade do componente um. Se ele tinha 90% de confiabilidade, é 90%. Quando você bota redundância, o que vai acontecer? O sistema agora ele já tem 90%, né? É garantido. Então é 90%, ou seja, é a confiabilidade do componente um mais alguma coisa. Mais quanto? Bom, e mais a confiabilidade do componente 2? Não,
Não daria. Se o componente 2 for igual a 1, tiver 90% de confiabilidade, você vai somar os dois, vai ter 180% de confiabilidade, que não existe, né? Se não existe confiabilidade nem de 100%, quem dirá 180? Tá? Então, não é assim. É a confiabilidade do componente um mais. Vamos pensar o seguinte: quando é que a redundância ela é necessária? Quando o componente um falha. Quando é que o componente um falha? É isso aqui, é um menos a confiabilidade dele. Se ele tem 90% de confiabilidade, ele tem 10% de probabilidade de falhar. E é nesses 10% de probabilidade dele falhar que eu vou contar com o componente 2. 100% de garantia? Não, porque o componente 2 tem a confiabilidade dele. Então vamos supor que esse aqui seja 90% também. Qual vai ser a confiabilidade do sistema? Vai ser 90% mais a probabilidade dele falhar, 10%, multiplicado pela confiabilidade do componente 2, que é 90%. 10% de 90%, 9%. Então teria 90 mais 9, 99%. Poxa, mas subiu um pouquinho, né? Não. Vamos lá. Se você passou de 90% para 99%, parece que foi pouco. Mas vamos pensar ao contrário? Quando você tinha uma confiabilidade sem redundância de 90%, você tinha 10% de probabilidade de falhar. Quando você coloca a confiabilidade, nesse caso, ela passa para 99%, a tua probabilidade de falhar é 1%. Então, na realidade, você passou de 10% de probabilidade de falha para 1%. Você reduziu em 10 vezes a tua probabilidade de falha. É bastante coisa. Aqui, um exemplo. Um sistema misto que tenha a redundância. A mesma coisa. Vamos calcular por partes. Eu tenho aqui um sistema em paralelo e um dos componentes tem redundância. Como é que eu vou calcular a confiabilidade desse sistema? Eu vou calcular a confiabilidade resultante desse sistema, né, que é a confiabilidade do componente um mais a confiabilidade do componente 2 multiplicado por um menos a confiabilidade do componente 1, tá? Aí eu vou ter um valor de confiabilidade equivalente aqui, transformei isso aqui num sistema em paralelo, e agora, como sistema em paralelo, eu pego um menos esse valor, que multiplica um menos esse valor, subtraio de um. Então, a confiabilidade desse sistema seria 99,97%. Ok? Bom, vamos voltar ao exemplo dessa máquina aqui, né, que era um sistema em série, né? Máquina da fábrica de alimentos, né? Aí eu olhei, poxa, eu estou preocupado, a confiabilidade é baixa, é 80,5%. Vamos botar uma redundância, né? Aí a gente olha aqui, 95, 99, 97, poxa, o aplicador de queijo é o componente que eu tenho com menor confiabilidade, ou seja, maior probabilidade de falha. Coloco uma redundância nele, tá? O que que acontece? ah, ah, Recalculo isso aqui, né? Recalculo a confiabilidade dessa máquina, que era 80,5%, e agora ela fica acima de 88%. Bastante significativo. Tá? Então, na vida real, como é que se faz? A gente vai modelar nossas máquinas, equipamentos, etc. Né? Vai calcular a confiabilidade, a probabilidade de falha, tá? E vamos tomar decisões. Vou colocar redundância? Não vou colocar redundância? O que que eu vou fazer? Né? Eu preciso pensar na confiabilidade enquanto estou projetando o produto. Muito bem. Agora vamos a um tópico adicional, tá? Que é dos sistemas complexos. O que que são os sistemas complexos? São aqueles sistemas que a gente não consegue resolver como a gente resolve sistemas mistos. Sistemas mistos nós vimos, né? Você vai fazendo por parte. Calcula lá a- o resultado equivalente das redundâncias, da parte que é em paralelo, vai fazendo por partes até virar um sistema em série e aí calcula ele. Sistema complexo, e aqui no slide a gente tem um exemplo de um sistema complexo, a gente não consegue, né?
Isso aqui é em série? Não, não é em série. É em paralelo? Até parece ser em paralelo aqui, mas por outro lado tem isso aqui também, tem isso aqui também. Caramba, né? A gente não consegue resolver. Quando nós temos sistemas complexos, a gente precisa utilizar outros métodos para calcular a confiabilidade, tá? Eu vou mostrar aqui, tá? Agora, queria chamar a atenção no seguinte: os sistemas complexos, eles são muito comuns, tá? Eles são muito comuns, principalmente quando a gente pensa em grandes estruturas, né? Transmissão de energia. Imagina se fosse tudo em série, ou se tivesse algumas coisas em paralelo. Aí rompia um cabo em algum lugar, pronto, você deixava toda uma região sem energia elétrica, né? Então, não, você tem sistemas complexos que se entrelaçam, né? Reparem, aqui nesse sistema, o sistema é paradoxal, né? É um sistema complexo que é bem simples porque ele só tem quatro componentes, tá? Mas ele é chamado complexo porque eu não consigo calcular como um sistema misto, tá? Vamos pensar agora se eu tenho centenas, milhares de componentes, né? Ou de usuários de energia elétrica, eu preciso ter um sistema que entrelace isso tudo, porque se romper um cabo em algum lugar, né? Eu tenho outros caminhos para energia. A distribuição de água, a mesma coisa, tá? A, Se a gente pensar, as ruas, as estradas também são sistemas complexos, né? Ah, os caminhões estão seguindo pela estrada. Sim, mas se você tem uma obra, eles têm um outro caminho, tem um caminho alternativo, tem um desvio, né? Então, isso são sistemas complexos, tá? É como se você tivesse diversos caminhos em paralelo e redundantes, tá? Então, processos produtivos tem isso também. Você pode modelar processos de negócio, tá? E como é que a gente faz isso? Vamos tomar como base esse exemplo aqui, como eu falei, pequeno, quatro componentes, para a gente entender como é que funciona, tá? Aí atribuímos aqui valores arbitrários de confiabilidade, tá? Confiabilidade do componente A 0,7, do B 0,8, do C 0,9 e do D 0,75. Vamos lá. Quem é que está causando dificuldade aqui para a gente calcular isso aqui como um sistema misto? A gente olha para o sistema, é aquele componente A, né? Porque ele- sem ele parece um sistema em paralelo, eu ia conseguir calcular em série primeiro, depois fazia parte em paralelo, estava resolvido. Mas aquele A está confundindo tudo, né? Então tá bom. Então é ele que está nos atrapalhando, vamos dizer assim, né? Então o que que eu faço? A gente calcula a confiabilidade do sistema em duas condições, tá? Componente A funcionando e o componente A não funcionando, tá? Então, por exemplo, se o componente A funciona, observe o que acontece. O componente B fica sem função, né? Aí eu teria aqui o A, C teria B, aqui. O B fica sobrando. Por outro lado, se o A falha, poxa, aí o B iria funcionar, tá? Então, o que a gente vai fazer é calcular a confiabilidade nessas duas situações. Esse método é chamado de confiabilidade, cálculo de confiabilidade por probabilidade condicional ou mais comumente chamado por decomposição. Então, eu decomponho em dois cenários, né? O componente A funcionando, o componente A não funcionando, tá? E aí, o que acontece é o seguinte: se o A funciona, o que que vai acontecer? Eu tenho aqui o A funciona 100%, é como se fosse um fio passando aqui, né? Então eu tenho um caminho que vem para cá, eu tenho um caminho que vem para cá e eu posso calcular a confiabilidade. Se o A não funciona, aí fica mais fácil de calcular, porque eu tenho esse braço aqui, que seria um sistema em série,
eu posso calcular o equivalente. Aí eu tenho esse aqui, virou um sistema em paralelo, eu calculei quanto seria esse sistema. Aí eu vou ter um valor de confiabilidade para essa configuração, vou ter um valor de confiabilidade para essa situação. E agora, qual dos dois eu uso? Você não vai usar os dois ao mesmo tempo. O que você vai fazer é uma ponderação, porque vamos lembrar o seguinte: o componente A, vamos voltar aqui no slide, ele tem 0,7 de confiabilidade, ou seja, 70% de probabilidade de funcionar. Ou seja, eu tenho 70% de probabilidade de ter essa configuração e, consequentemente, eu tenho 30% de probabilidade dessa configuração. Aí eu faço essa ponderação das confiabilidades e aí eu calculo a confiabilidade desse sistema complexo. Tá? Esse é um dos métodos. Tá? Didaticamente, ele é ok. Na vida real, ele é pouco utilizado. Por que que ele é pouco utilizado? Você precisa identificar qual é o componente que está assim, atrapalhando os cálculos, né? Para poder, a partir desse componente, você decompor as duas possíveis situações. A confiabilidade do sistema com ele funcionando e a confiabilidade dele não funcionando. Tá? Na vida prática, imagina, como eu falei, sistema de distribuição de energia ou de água, você não tem um componente só, você tem dezenas, centenas, talvez milhares de componentes. Como é que você vai identificar cada um deles, né? Se torna impossível fazer esse cálculo, tá? Então, na realidade, há outros métodos, além do cálculo por decomposição. Você tem o cálculo do minimal cut set, tá? Que você identifica quais são os caminhos em que o sistema para. O minimal tie set, que é ao contrário, quais são os caminhos que o sistema funciona. Você tem a tabela booleana, em que você prevê todos os possíveis cenários de todos os componentes, para identificar quais que o sistema funciona ou não, ah, que exige um esforço computacional muito grande. Então, às vezes, você não consegue rodar ele em computadores convencionais, você precisa de supercomputadores para conseguir processar tantos cálculos. Você tem o Graph Reduction, que é uma simplificação da tabela booleana, que você consegue tirar conclusões com menos cálculos, né? Então, com menor exigência computacional. Você tem o Path Tracing e tem o Reduction to Series, que são heurísticas, não te dão valores exatos, tá? Mas te dão valores aproximados, então, né, às vezes é suficiente. Você pode fazer também simulação de Monte Carlo. Tá? Então, há uma série de métodos de cálculo, tá? Ah, esse, esse artigo, o link vai ser disponibilizado também, né? Vocês podem se aprofundar nessa discussão sobre esses diferentes métodos, né? O que eles são, como são utilizados. Ok? Bom, é isso então. Concluímos assim a nossa aula 4, tá? Do cálculo de confiabilidade de sistemas, vimos sistemas em série, paralelo, mistos, vimos redundância e vimos também sistemas complexos. É isso por agora, agradeço a atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.